Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo número 29. Eu vou abrir já a minha Bíblia, tá? Abrindo já a minha Bíblia, eu vou começar a fazer a leitura da palavra do Senhor e posteriormente estarei aqui fazendo uma oração, tá? Antes de começar a ministrar. A minha Bíblia já está aqui ela aberta. O livro é, vou repetir novamente, livro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Agora vamos para a oração. Deus, obrigado por mais um ano. Primeiramente, obrigado, Senhor, pelas oportunidades de vida que o Senhor tem concedido para nós, porque nós somos pecadores e pecamos, Senhor, em todo momento, mas assim a Tua graça tem agido sobre a nossa vida, perdoando os nossos pecados a cada dia. Senhor, continua fazendo a boa obra que o Senhor começou em nós e através da Tua palavra, Senhor, usa a minha boca, usa o meu corpo, usa-me, Senhor, para falar das Tuas grandezas. Senhor, sustenta cada homem e mulher que está do outro lado aqui no YouTube. Senhor, em nome de Jesus, transborda a sua presença, o seu Espírito sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Fiz a oração, agora vou entrar na ministração da palavra. Eu quero falar sobre o tema a casa na rocha e a casa na areia. A Bíblia Sagrada fala que todo aquele que escuta as palavras de Jesus Cristo compara esse homem ou essa mulher como aquele homem que construiu a casa na rocha. E todos aqueles que não ouvem a palavra de Jesus compara-os como o homem que construiu a casa na areia. Entenda uma coisa, quando você escuta as palavras de Jesus e quando você pratica as palavras de Jesus, você é como a casa construída na rocha. Pode vir fortes chuvas, fortes ventos. A Bíblia diz que a casa construída na rocha, ela permaneceu. Mas quem não escuta a palavra de Jesus, Jesus compara-o como o homem que construiu a sua casa na areia. Então, que tipo de casa você quer ser? Para você ser como o homem que construiu a casa na rocha, você precisa escutar as palavras de Jesus e você precisa praticar as palavras de Jesus. Tá? Porque o homem que construiu a casa na rocha, a Bíblia diz que nem o vento, nem os rios conseguiram destruir ou derrubar a casa do homem que construiu sobre a rocha. Mas o homem que construiu a sua casa na areia, a Bíblia diz que veio ventos fortes, vieram corrente de rios, e a casa desabou, e a casa caiu, e a casa foi destruída. Então, o que Jesus quer nos ensinar com esta palavra do homem que construiu a casa na rocha e do homem que construiu a casa
na areia. Jesus quer ensinar a mim e a você que a melhor forma da gente ser forte na terra é escutar as palavras de Jesus e praticar as palavras de Jesus. E a maneira que você e eu temos de ser fraco é quando não escutamos as palavras de Jesus e é quando a gente não pratica a palavra de Jesus. Entenda uma coisa, a casa construída na rocha, ela simboliza o homem. Entenda uma coisa, a palavra de Deus é a rocha. E a casa, a Bíblia se refere a você e a mim. Nós somos uma casa de Deus, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você precisa escutar a palavra do Senhor, você precisa meditar na palavra do Senhor para você se tornar uma casa construída na rocha, que bate os ventos, vem as correntes de rios e a casa permanece no mesmo lugar, sem nenhum dano do vento e sem nenhum dano dos rios. Então, uma coisa, o homem que constrói a sua casa na areia, a Bíblia diz que quando os ventos bateram e quando os rios vieram sobre a casa caiu. Então, eu questiono a você, e a mensagem do Senhor questiona também a mim, que tipo de casa você quer ser? Você quer ser a casa construída na rocha ou você quer ser a casa construída na areia? Se você quer ser a casa construída na rocha, então você precisa escutar as palavras de Jesus, você precisa praticar as palavras de Jesus e nós precisamos meditar na palavra de Jesus. Mas se você quer ser a casa construída na areia, que os ventos e os rios deixaram cair a casa, então você será comparado àquele homem que não escuta a palavra de Deus. Você será comparado àquele homem que não pratica a palavra de Deus. Você será comparado àquele homem que não medita na palavra do Senhor. Mas o que o Senhor quer que você e eu façamos é escutar a voz de Deus, é praticar a voz de Deus e meditar na palavra do Senhor, para que você e eu sejamos a casa construída na palavra de Deus. O que o Senhor quer é que a gente ouve a palavra dele, para cada dia a palavra dele tornar a nossa vida como uma rocha forte, fortificada, porque o que o Senhor quer fazer contigo e comigo é fortificar a minha vida e é fortificar a sua vida contra os ventos, contra os rios que tentarem se levantar contra a sua vida. Mas se você não meditar na palavra, se você não escutar as palavras de Jesus e não praticar, você terá uma vida comparado ao homem que construiu a casa sobre a areia, que bateram os ventos, veio os rios, e a Bíblia diz que a casa não subsistiu, a casa não permaneceu, porque a casa caiu. Você quer ser um homem que a casa é construída na rocha, ou você quer ser um homem que a casa é construída na areia? É a palavra de Deus que fez aquela casa, que aquele homem ficar em vida, mas a casa que provavelmente foi levado pelos ventos e os rios. Provavelmente, e com certeza eu digo também que aquele homem não subsistiu, que aquele homem teve um destino péssimo, ruim, drástico. Então, sejamos a casa construído na rocha. Se inscreva-se no meu canal.